Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui no canal. A tão sonhada aula de revisão, que é com base nesses vídeos que a gente faz aqui, elabora através desse canal. Vocês conseguem ter uma noção melhor sobre o conteúdo teórico, né, com base naquelas demonstrações práticas que a gente tem em sala de aula. Então, se você é meu aluno presencial, esse canal aqui ele é aberto, né, para todos os estudantes de direito, advogados, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Então esse material ele serve não só para a nossa avaliação do primeiro bimestre, né, como também para quem está se preparando para o exame da OAB. Então quem não me conhece, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Civil e Processo Civil, e aqui a gente vai trabalhar Direito das Coisas, tá? Que é o Direito Civil 4 da nossa graduação. Essa é uma aula de revisão, esse conteúdo nós já esgotamos em sala de aula, inclusive com exemplos práticos, né? Eu tenho essa mania de ser repetitivo, mas é assim que a gente consegue memorizar e gravar certas coisas que são importantes não só para a nossa vida, né, do cotidiano, mas também para concurso público e as avaliações da graduação. Então aqui é muito importante nós sabermos a diferença entre direitos reais e direito obrigacional. Essa diferença eu sempre falo em Direito Civil 2, quando estudamos obrigações e responsabilidades, e essa diferença eu também repito quando estudamos Direito Civil 4, né, quando nós tratamos de direito das coisas. Por quê? Porque lá na relação de direito obrigacional, nós temos a existência de dois sujeitos de direito. Então, esses dois sujeitos de direito estão realizando um negócio jurídico. Esse negócio jurídico, lá no direito obrigacional, ele é bilateral, tá? E ele é horizontal. Então, por essa razão, para identificar o que a gente falou agora, eu desenho dois bonecos. Vocês vão lembrar dos bonecos que eu desenho. São dois bonecos magrelinhos de palito que tem uma seta na horizontal, para dizer que é uma obrigação bilateral entre as partes. Então, qualquer tipo de negócio jurídico entre partes ou inter partes, ele é bilateral. Essa relação bilateral gera um vínculo jurídico obrigacional. O que quer dizer vínculo jurídico obrigacional? Esse vínculo jurídico obrigacional ele fica pendente nessa relação entre partes, desde que haja dívida ou débito. Esse vínculo jurídico obrigacional somente será rompido quando houver o adimplemento. Por quê? Em todo negócio jurídico, o objetivo é a satisfação do credor. O que significa satisfazer o credor? O devedor ele tem que pagar o saldo devedor para o credor ficar satisfeito. Então, quando se vende um imóvel, o proprietário impõe as condições. Se o comprador estiver de acordo com as condições impostas pelo proprietário, ele vai aceitar as condições e vai pagar o valor para receber a chave do imóvel. É desse jeito. Então, essa dinâmica, se houver alguma venda parcelada, por exemplo, eu tenho meu imóvel e vendo em 10 prestações de 10 mil. Beleza, se vende em 10 prestações de 10 mil, eu pago a primeira prestação, fico devendo a segunda. Pago a segunda prestação, fico devendo a terceira. Então, na medida que eu vou pagando, ainda vai pendendo débito ou dívida. Então, enquanto pende débito ou dívida, ou perdura o débito ou dívida, ainda há o vínculo jurídico obrigacional. Ele só é rompido quando se paga a última prestação. Pagou. Pagou, quitou. Quitou, adimpliu. Adimpliu, rompeu. E aí, o negócio jurídico termina, né? O vínculo jurídico obrigacional se rompe, cada parte vai para o seu lado. Lógico, para ter segurança jurídica nessa relação obrigacional, é necessário ter um contrato. O contrato vai trazer uma segurança jurídica, e o contrato é a manifestação da vontade das partes. O contrato ele é preenchido por cláusulas contratuais. E essas cláusulas contratuais são normas de direitos privados, ou norma dispositiva de direito privado. Tá? Então, quando há a manifestação da vontade das partes, dos particulares, dos sujeitos de direito, não há
a intervenção do poder público nessa relação. Quando o objeto principal da relação jurídica obrigacional é a prestação. Por que prestação? Porque enquanto há prestação, há vínculo jurídico obrigacional. Enquanto há prestação, o credor não está satisfeito. Então, por isso, o objeto principal é a prestação. Ok? Então, essas são as características do direito obrigacional. Diferenciando agora e falando do direito real, a relação ela não é entre as partes. Agora, a relação é entre o sujeito de direito e a coisa. É uma relação vertical, não uma relação horizontal. Se ela é uma relação vertical entre sujeito e coisa, e nesse momento eu costumo bater o pé no chão, porque quando há o estudo das coisas, a referência é o chão, a referência é a terra. Tudo parte da terra, tudo parte do chão. Segundo Caio Mário da Silva Pereira, um tradicional doutrinador de direito civil, a referência é o solo. Ok? Então eu bato sempre o pé no chão e falo: esse imóvel é meu, essa propriedade é minha, essa casa é minha. E aí eu tenho a relação de poder e domínio. Então, nesse caso, no direito real, se existe a relação entre sujeito e coisa, é uma relação de poder e domínio, é uma relação direta, e por ser uma relação de poder e de domínio, uma relação direta com a coisa, não há outra pessoa envolvida nessa relação direta, o poder público intervém. Por que o poder público intervém? Porque a minha relação é com a coisa. Se eu tenho uma relação de propriedade, obviamente o meu nome tem que constar no registro geral do imóvel. A escritura do imóvel tem que constar meu nome como proprietário. Aí sim, se eu tiver um registro no cartório com meu nome, sendo proprietário do imóvel, na matrícula tal, eu vou ter responsabilidade sobre ele. Eu passo a ter obrigações, obviamente, com a coisa, não com outra pessoa, e responsabilidade com ele. A norma pública, ela entra para falar o seguinte, ó, o seu direito de propriedade, ele é limitado, hein? Tá? O seu direito de propriedade, ele tem que respeitar a coletividade. E você tem que seguir as normas do poder público, pagando o seu IPTU. Então, o pagamento do IPTU é uma obrigação vinculada à coisa, à matrícula do imóvel, de responsabilidade de seu proprietário. Como essa obrigação é vinculada à coisa, significa que essa obrigação ela é propter rem, ou seja, obrigação que acompanha a coisa. E como é uma obrigação que acompanha a coisa, à medida que a coisa vai passando de propriedade para um, propriedade para outra, essa obrigação vai acompanhar e ela é considerada também como obrigação ambulatória ou ambulatorial, porque anda com a coisa. Nos concursos, normalmente aparece o que é obrigação ambulatória, o que é obrigação ambulatorial. Tá? A obrigação ambulatorial é uma obrigação propter rem, porque ela sempre acompanha a coisa. É uma obrigação de direito real, onde o objeto principal da relação entre sujeito e coisa é a própria coisa. Então, beleza. Nós falamos aqui sobre direitos obrigacionais, direitos reais. Direito obrigacional ele pode ser também considerado direito pessoal. Então, demos as características de cada direito e agora vamos fazer a diferença. No direito obrigacional, a relação é horizontal. No direito real, a obrigação é vertical. No direito obrigacional, não há intervenção do poder público. No direito real, há a intervenção do poder público. No direito obrigacional, é uma relação bilateral. No direito real, a relação é unilateral e de poder e de domínio. No direito obrigacional, o objeto principal é a prestação. No direito real, o objeto principal é a coisa, a própria coisa. No direito real, eu tenho efeito erga omnes. No direito real, eu tenho o direito de sequela, que é o jus perseguendi, a perseguição da coisa. No direito obrigacional, eu tenho a prestação, eu tenho o vínculo jurídico obrigacional e o meu objetivo
é satisfazer o credor, tá? Lá no direito real, eu tenho a presença do sujeito passivo indeterminado, mas esse sujeito passivo indeterminado, ele é atingido pelo efeito erga omnes, quando o nome do proprietário passa a constar no RGI. Então se gera um efeito erga omnes, oponível contra todos. A relação do proprietário e do sujeito, a relação do proprietário da coisa, tá, é indireta com relação ao sujeito passivo indeterminado. Não é direta, tá bom? Lá na teoria unitarista, ou unitária, quando se trata de diferença entre direito real e obrigacional, a gente já estudou isso e revisamos na aula passada, essa teoria fala que ela é formada na relação entre sujeitos de direito, sujeito A e sujeito B, proprietário da coisa, com uma relação direta com o sujeito passivo indeterminado. Está errado. A teoria dualista, que é recepcionada pelo Código Civil Brasileiro, que interpreta que a teoria dualista ela é a teoria realista porque é a relação entre sujeito e coisa. Essa relação entre sujeito e coisa ela é direta e indireta com relação ao sujeito passivo universal. Ponto. Aí sim, beleza. Essa é a teoria recepcionada. Beleza? Bora avançar porque esse tema dá um desdobramento muito interessante. Figuras híbridas. O que são figuras híbridas? Quando eu falo de figuras híbridas, eu falo que ela opera tanto no direito obrigacional quanto no direito real. Se eu tenho uma obrigação próprio terreno, o fato de ela ser uma obrigação ligada à matrícula do imóvel, ela é uma obrigação. Ela tem responsabilidade. O proprietário do imóvel tem responsabilidade. Então, se é uma obrigação, ela é de direito obrigacional. Mas se ela é próprio terreno, ela é do direito das coisas. Então, eu tenho a mistura entre direito obrigacional e direito das coisas. Ônus reais é o ônus do imóvel, tá? É o custo do imóvel, é o débito. E para satisfazer esse débito, eu tenho que pagar. Então é uma obrigação do proprietário do imóvel, tá? Vincula ao adquirente do bem, taxas condominiais, servidão de passagem, IPTU. Aqui eu falo um pouco sobre a evolução histórica da posse da propriedade, né? Vocês percebem aqui, quando eu falo de Roma Antiga, eu falo de posse como proteção social. Eu venho evoluindo até o Código Civil Brasileiro agora, de 2002, que trata de função social da posse. Eu tenho a função social da posse, eu tenho a função social da propriedade. Falando de função social, eu tenho que preencher alguma lacuna. Falando de função social da posse, o uso da coisa tem que ser um uso pacífico, um uso de boa-fé, um uso que tem que contribuir para a coletividade. O impacto gerado da minha relação com a coisa, isso tanto para a propriedade quanto para a posse, o impacto gerado tem que ser positivo. A coletividade tem que receber a positividade da relação direta do sujeito com a coisa. Tá? Isso é função social. Ah, eu fiquei brincando com vocês, né? E a função social do amante, qual é? De se colocar no Google, você vai ver. É o preenchimento dessa lacuna. Por isso que eu falei preenchimento da lacuna. É uma forma da gente assimilar melhor esse conteúdo. Porque o que a pessoa não tem dentro da relação matrimonial, busca-se fora. E o amante retém essa ausência, essa carência dessa pessoa que sai da relação matrimonial para buscar algo fora. Então essa pessoa está sofrendo o preenchimento daquilo que ela não tem no relacionamento. É uma função social que o amante dá para aquela relação. Isso se fala em exemplo, né? Já caiu em uma prova de um concurso, e se você buscar isso no Google, você vai entender essa explicação. Não é a questão da brincadeira, né? Mas é a questão do fundamento jurídico. Né? Antigamente, lá para 1999, 1998, ano 2000, se falava muito em natureza jurídica do peixinho do aquário. Caía em concurso, tá? E aí todo mundo ria. Mas se entendia o fundamento dessa situação para poder entender sobre natureza jurídica. Né? E hoje, quando nós falamos de animais de estimação, nós falamos de semovente, né? Aqueles que se movem com as próprias pernas. Tá? Então tudo isso tem um fundamento. Então a evolução histórica mostra para a gente que o direito civil ele evoluiu a trazer a função social. Quando nós falamos de processo civil, do Código de Processo Civil de 2015,
nós falamos da humanização, tá? Nós falamos da equidade. Então, há uma proteção social com a evolução da norma jurídica. Teorias da posse. Avançando já, vamos embora caminhar para o final. A prova ela vai estar de um nível médio para cima, é onde a gente vai começar a nivelar o conhecimento de vocês, é onde vocês têm que se preocupar, sim, para se superar em cada avaliação, porque estar no quinto período é praticamente aí 50% da faculdade e o mercado de trabalho está muito, muito difícil. Então a ideia é concluir a sua faculdade, né, entender o conteúdo que o professor passa em sala de aula. Ah, mas essa teoria eu não vou aplicar em nenhum momento da vida. A gente já conversou sobre isso em sala de aula. Mas em algumas situações eu já consegui vencer processo demonstrando conhecimento. Então conhecimento é a melhor arma que a gente tem. A gente nunca vai perder o conhecimento. Um carro a gente perde, né? Uma casa, dinheiro a gente gasta, perde, mas conhecimento não. Conhecimento é a melhor das armas que a gente tem. Então quanto mais vocês puderem ler, se inteirar do que está sendo informado nas redes sociais e em notícias, absorver conteúdo de sala de aula, explorar mais o professor em sala de aula, é melhor, tá? Isso individualmente vocês vão ter um crescimento profissional fora do comum. É um divisor de águas, sim. Eu falo porque eu estou nessa trajetória há uns 20 anos, 21 anos. E eu vejo, quanto mais aula eu ministro em sala, mais conhecimento eu absorvo. Por mais que seja uma pergunta que o aluno tem vergonha e fala, é uma pergunta boba, me faz raciocinar de tal maneira que eu busco conhecimento de coisas que eu já estudei, de coisas que eu já li, de caso concreto que eu tenho no escritório, e eu trabalho esses casos concretos trazendo dentro dessa teoria que a gente aprende em sala de aula. Ó, como, por exemplo, teorias da posse. Olha a ligação que eu fiz pela teoria de Savigny. Ela é teoria subjetivista ou subjetivista. Eu não posso esquecer porque Savigny começa com S. Corpus mais ânimos. A coisa, a posse é a coisa, mais a vontade de ser dono. Essa é a teoria de Savigny. No contrato de locação, o locatário, na teoria de Savigny, é possuidor ou não? Eu perguntei isso em sala de aula e vocês responderam muito bem. Não, não é. Por que não é? Porque o locatário não tem vontade de ser dono. Logo, pela teoria de Savigny, o locatário não é possuidor, porque posse é igual a corpus mais ânimos, na teoria de Savigny. Agora, na teoria de Ehring, sim, o locador ele exerce posse, porque para ter posse na teoria de Ehring, que é a teoria objetiva ou objetivista, a posse é corpus. Basta estar na coisa que eu tenha posse. É a posse fática, tá? A posse fática. Por isso que eu coloquei ali que a posse é protegida pela função social. A função social é a teoria de Raymond. Então, se eu tenho uma posse que é de boa fé, que eu gero impacto positivo para os vizinhos e a coletividade, como por exemplo, eu tenho a posse fática, não preciso ter documento, não sou locatário na posse fática. Na posse de direito, sim, eu sou locatário. Na posse fática, eu entro no imóvel que está vazio, se não tiver porta, ou mesmo se tiver porta, eu posso até arrombar a porta e entrar, ou abrir sorrateiramente e entrar. Mas se eu tiver a boa fé de organizar o local, pintar, trocar hidráulica, elétrica, pagar IPTU atrasado, iluminar a frente do imóvel, quer dizer que eu estou dando função social. Se eu dou função social, a função social me garante aquela posse. Tanto é que quando a gente fala do artigo 1208, que é aquele de não induz a posse a mera permissão ou tolerância, tá? E não induz a aquisição da propriedade a posse violenta ou clandestina, salvo se superada a violência ou a clandestinidade. Como é que eu supero a violência ou a clandestinidade? Eu posso arrombar uma porta, posso adentrar num imóvel particular de alguém abrindo sorrateiramente, mas ao longo do tempo eu estou dando função social. Ao longo do tempo eu venho demonstrando a minha boa-fé.
ao longo do tempo, o proprietário nada faz. Logo, aquela minha posse fática, ela passa a ser, ela passa a me gerar direito para ter a aquisição daquela propriedade. Como eu falei, superada a violência ou clandestinidade, posso sim ter a posse. E assim eu tentar adquirir a propriedade daquele imóvel através de uma ação de uso capião extraordinário, porque a uso capião extraordinário não exige título nem boa-fé. Se eu tenho posse fática, eu não tenho título. Logo, eu estou induzido na posse. E a função social protege a minha posse, porque se eu não desse função social, eu poderia ser posto para fora. Eu nem teria ânimo de domínio, porque eu não dou função social. Para que eu quero ter aquela coisa se eu não cuido da coisa? Pegaram a visão? Então por isso que eu misturei ali, ó, teoria de Hegel, objetivo, objetivista, posse é igual a corpus e tal. Fala de função social, tá? Se eu tenho função social, eu tenho a minha posse protegida. E eu posso ter a aquisição da coisa. Beleza? Então eu coloco reflexos justa, injusta, boa-fé, má-fé. Que é uma posse justa? É aquela de direito, que eu tenho um documento que me garante que eu posso exercer a posse naquele local. Que é a posse de boa-fé? É aquela que eu fiz um contrato, estou ali só usando, pagando por ela, estou tranquilo, estou de boa. Que é uma posse injusta? Entrei sorrateiramente, venceu o contrato, estou lá ainda, tinha que entregar, não entreguei, é injusto. Aí sim, o proprietário vai lá, se manifesta e pá, me bota para fora. Que é uma posse de má-fé? É a injusta. A injusta é a posse de má-fé, tá? Mas ela pode se transformar em justa de boa-fé? A injusta passa a ser justa, a de má-fé passa a ser de boa-fé? Pode? Pode. Porque quando eu tenho uma posse prolongada ao tempo e o proprietário não se manifesta para tal, fala, entrou no meu imóvel, tal, invadiu, presume-se o abandono. Então, a aquisição da propriedade por uso capião é a presunção do abandono do proprietário. Fechou? Estamos indo bem. Classificação e efeitos da posse. Boa-fé e má-fé. Quando a gente tem uma posse de boa-fé, o possuidor de boa-fé recebe os frutos, todos os frutos, até a citação. Depois da citação, se discute. Recebe indenização por benfeitorias necessárias, úteis, e ainda tem o direito de retenção. Quando a posse é de má-fé, se restitui os frutos só a indenização de benfeitorias necessárias. As benfeitorias úteis, não. Não há direito de retenção. Tá? Então, a posse de má-fé não assegura, tá? Não assegura indenização por benfeitorias úteis, nem o direito de retenção. Tá? Então, se eu tenho a posse de má-fé, eu posso ter restituição dos frutos. E só a indenização das benfeitorias necessárias. Interditos possessórios ou ações de defesa da posse. São 3. Manutenção da posse quando há turbação, reintegração da posse quando há esbulho, interdito proibitório quando há ameaça ou violência iminente. Nós sabemos que para ter uma ação de interdito possessório ou defesa da propriedade, que é a mesma coisa, nesse sentido a gente só modifica o nome, tem que haver violência. Tá? A manutenção da posse, ela acontece quando há turbação, uma pessoa perturba a outra no exercício do direito da posse para tentar fazer com que ela saia de lá, é só uma perturbação. Ela já se concretizou. Então ela quer se manter na posse, ela faz a ação de manutenção da posse. A reintegração da posse é quando há a prática de esbulho, alguém tira o possuidor do imóvel e entra no lugar dele. Então eu quero entrar de volta no imóvel, o possuidor quer entrar lá de novo. Então o esbulho aconteceu. O interdito proibitório não. A pessoa está no imóvel, não sai do imóvel e recebe uma ameaça. Pode ser ameaça escrita, pode ser ameaça falada. Então ela vai repelir aquela agressão injusta e iminente. Ela vai tentar blindar aquela posse dela. Tá? Então os requisitos é a comprovação de prazo e a possibilidade de tutela liminar. Outras ações de defesa da propriedade. Aqui a gente fala de pelo menos 3 ações de defesa da propriedade, vamos esticar um pouco e falar da quarta. A ação reivindicatória é aquela que busca, o proprietário, o real proprietário, busca, através dessa ação reivindicatória, para poder falar para o judiciário, olha, me declare que eu sou o real proprietário, eu tenho o título mais antigo. Então, nessa ação reivindicatória,
tem que haver dois títulos. O título de quem é o proprietário está na posse do imóvel e o título de quem é o proprietário está fora do imóvel, fora da posse do imóvel. Então é briga para comprovação da propriedade. Não quer dizer que o proprietário quer entrar. E prevalece nessa briga o título mais antigo, que é o RGI mais antigo. A ação negatória, ela pode até se confundir com uma manutenção da posse. Mas veja bem, ações de manutenção da posse, reintegração da posse em direito proibitório, são ações de defesa da posse. Ação negatória, ação de defesa da propriedade. O proprietário que está na posse recebe a visita de alguém que se diz proprietário, mas não tem o título de propriedade. Então, perturba a posse do proprietário. Então, quando há turbação na posse do proprietário, é a ação negatória. Dano infecto, prevenir risco iminente. Dano infecto, quando está havendo um vazamento, quando já está causando um pequeno dano. O proprietário ou o locatário do imóvel, desde que comprove a sua titularidade como possuidor ou como proprietário, pode demandar judicialmente contra o outro proprietário, falando o seguinte: está tendo um vazamento aqui, ou vai ter um vazamento aqui, quero que você repare o problema para que eu não tenha mais meu imóvel infectado. Tá? Então é uma ação para proteger a integridade do seu patrimônio. Eu posso citar a quarta, que seria a imissão na posse. Imissão na posse é quando o proprietário está fora da posse. Imissão na posse é quando o proprietário deseja entrar numa posse que ele nunca exerceu. Mas eu preciso comprovar a sua propriedade através de um título. Título de propriedade, título de RGI. Modos de aquisição da propriedade. Nós temos os modos originários e os modos derivados. Modos originários são uso capião, ocupação e acessão. Modos derivados, compra e venda, doação e sucessão. Tá certo? Função social da propriedade. Limitação constitucional, ambientais, urbanísticas, impede o uso abusivo e cláusula geral de interpretação. A ideia da função social é que eu tenho que usar exercer o meu direito de propriedade e da posse sem causar dano a outrem. Tá? Dependendo do interesse da coletividade, eu tenho que entregar minha propriedade para que o poder público tome minha propriedade, me indenize em um valor de mercado para que nesse imóvel ele possa demolir, construir um hospital, construir uma escola. Isso é por determinação da vontade da administração pública para melhorar as condições da coletividade. Tá? Ah, mas tem a norma legal. Eu tenho que cumprir a norma legal para não prejudicar a vizinhança, ou seja, existe uma lei de silêncio, não posso fazer barulho depois de determinado horário, porque se eu fizer um show dentro da minha casa com som alto meia-noite, a norma me veda essa possibilidade. Então eu tenho o meu direito de liberdade com relação à minha propriedade restringido. E o fechamento dessa apresentação, que já chegou a 28 minutos aqui, né, nós fizemos aí a revisão dos pontos principais. Dica: atenção nas classificações, diferenças entre ações reais e possessórias e função social. Perguntas e fixação final. Então, fechando aqui a apresentação, falo bons estudos, tem que estudar. Se não ficar sem estudar, vai complicar a situação. A ideia é vocês estudarem por base, é lógico, acompanhar todo o material do semestre que a gente debateu, coloquei na plataforma, assistir os vídeos que eu já gravei, não são os vídeos antigos, deve ter uns 2, 3 anos, mas esses vídeos são vídeos de conteúdo teórico, nada mudou até agora, ainda temos os vídeos teóricos lá de teoria. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim. Esse vídeo é para trazer vocês um pouco mais para próximo, para vocês entenderem que realmente há uma importância de revisar essas matérias. Eu fico repetindo muita coisa porque eu sei que isso aprende, a nossa cabeça é assim, é repetitiva, 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 tá? Então a ideia é se preparar, ir tranquilo para a prova não vai estar fácil, vai estar difícil, tem que estudar, porque eu quero fazer um nivelamento, eu quero que vocês entendam a necessidade, eu quero que vocês sintam a necessidade na sala de aula. Vai ser muito interessante
vocês sentarem e abrir a prova e falar, poxa, eu poderia ter estudado mais, porque essa questão aqui foi dada em sala de aula e eu não consigo lembrar, porque eu não estudei bem. E a gente vai recuperar isso na N2, tá? A gente vai fazer um trabalho específico para vocês melhorarem na N2. E aí vocês perceberem essa evolução, porque tudo na vida é uma evolução. Então, a constância no estudo vai transformando. E eu vou puxando, eu vou puxando, eu vou puxando. Então, aqueles que ficam entrando e saindo de sala de aula, por favor, tente evitar isso, porque esse tempo que a gente tem junto em sala é um tempo muito curto. Aproveite o máximo que você puder, tá? Vocês vão sentir isso lá na frente. O exame da OAB está chegando, isso passa rápido o tempo. E é lógico que vocês dependerem de mim, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Então, agradeço aí a atenção de todos, já passamos aí de 30 minutos. Estou gravando aqui essa aula, são 00h38, hoje é quinta-feira. Acabei de sair da turma de Processo Civil 2, tem que gravar ainda o material deles, para também dar tempo deles estudarem. É uma preocupação grande que eu tenho com vocês e postar esse material o mais rápido possível, tá ok? Um abraço, obrigado, bons estudos, estou à disposição para poder tirar dúvidas e não vamos desistir, tá? Vamos para cima que vai dar tudo certo, só não pode recuar. Até já, até a próxima. Vou gravar depois outras aulas, né? Tentar trazer algumas dinâmicas mais resumidas durante essa parte do segundo bimestre para ajudar vocês a absorver melhor o conteúdo. Então, até a próxima aula.